Fala rapaziada, beleza? Bom, eu não sei se você já percebeu que os jovens de hoje, a famosa geração Z, estão consumindo menos álcool, estão bebendo significativamente menos do que as outras gerações. E possivelmente você faz parte dessa estatística ou conhece algum jovem que não bebe por simplesmente não gostar. E se você olhar os dados, essa geração é a geração que menos consome bebidas alcoólicas. E lógico, isso não quer dizer que todo jovem não beba, longe disso. Tem jovens que consomem, cada um faz o que quiser da sua vida. Eu não estou aqui para julgar, mas o que eu achei interessante é que com esses dados, com várias coisas acontecendo, sempre jogam a geração Z é uma geração mais Nutella, assim, entre aspas, né? Se é assim que eu posso dizer. Mas eu achei interessante trazer esse tema, porque querendo ou não, faz parte dessa nova geração e também trazer um outro lado da moeda. Deixando claro, gente, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu não tô aqui para ser moralista, longe disso. Cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu sempre gosto de trazer esses temas para a gente trocar uma ideia mesmo, mostrar o porquê disso acontecer, o porquê disso não acontecer e se você faz parte disso, entende? E a questão principal é o equilíbrio de tudo. E até no consumo de bebidas, essa nova geração se difere das demais. E a questão que fica é por que isso está acontecendo? Será que é porque é modinha? Ou a questão da falta de dinheiro? Ou porque eles ficam mais tempo nos celulares? Ou também uma questão de saúde? Bom, na verdade, cara, é uma combinação complexa de fatores que envolve família, redes sociais, saúde e até a busca por um futuro mais sóbrio. Então, não apenas baseando nos dados, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Por que será que os jovens de hoje não consomem tantas bebidas assim quanto antigamente? Bom, para começar, vamos aos fatos, né? Porque, como eu disse, os números são a prova de que isso não é uma impressão. No Brasil, por exemplo, tem várias pesquisas que mostram que cerca de 45% dos jovens entre 16 e 30 anos afirmam beber. E quase metade dessa nova geração está dizendo não, obrigado para a bebida, não querem consumir. E o mais interessante é a queda do consumo abusivo, aquele famoso que você bebe muito em pouco tempo, sabe? E dados recentes mostram que aqui no Brasil o consumo abusivo de bebidas entre 18 e 24 anos caiu para o menor índice desde 2015. E isso não é apenas uma tendência aqui no Brasil, é uma tendência global. No Reino Unido, por exemplo, 26% dos jovens de 16 a 25 anos são totalmente abstêmios. Isso é quase o dobro da geração dos nossos avós na mesma idade. Mas o que isso nos diz? Bom, cara, na minha opinião, o álcool, né, o consumo de bebidas, está perdendo meio que aquele status de lubrificante social que era obrigatório, né? Antigamente, se você não bebesse, você era o estranho, você era o cara certinho, né, se assim que eu posso dizer, o que não se encaixava. E detalhe ainda, a questão da mídia influenciou muito, principalmente as antigas gerações, até na questão do estilo de vida antigamente, que filmes também, existia meio que um brand, né, de consumir bebidas, que era algo legal, que era bom, que era algo divertido. E hoje esse brand, essa norma social está mudando. O estar sóbrio, por exemplo, em festas, não é mais um estigma, é meio que uma escolha de estilo de vida, querendo ou não. E essa escolha é impulsionada por um fator fundamental, a conscientização. A geração Z é a primeira geração que cresceu com acesso instantâneo, né, com as informações concretas sobre a questão da saúde. E a gente sabe, por exemplo, que o cérebro continua se desenvolvendo até os 25 anos. Então, se você acaba consumindo bebidas prematuramente, o impacto real do álcool vai ser prejudicial no desenvolvimento cerebral. E não é mais faz mal, né, o genérico. Virou agora, isso afeta minha performance, minha memória, minha saúde mental, minha saúde física no todo. E essa informação, para os jovens de hoje, é que eles acabam optando por não beber. Ainda mais que essa nova geração, querendo ou não, tem uma pressão muito forte no desenvolvimento financeiro, na questão do desenvolvimento como pessoa. E as bebidas, querendo ou não, acabam meio que atrasando, se é assim que eu posso dizer, essa trajetória do caminho deles. Porque se, por exemplo, ele tá querendo passar num concurso público, ele tá estudando para entrar numa faculdade, e todo final de semana ele acaba bebendo, enchendo a cara, no outro dia tá com ressaca, e toda aquela trajetória de estudos, aquela caminhada que ele quer alcançar aquele objetivo, acaba meio que atrasando ainda mais. Então muitos preferem se abster das bebidas e focar em outros objetivos. Lógico, gente, que tem jovens que, mesmo tendo objetivos, acabam bebendo, etc. Mas o que eu vejo
e vocês possivelmente também repararam, é que essa linha de raciocínio está cada vez mais forte na mentalidade dos jovens de não consumir bebidas por questões de alcançar objetivos, até a questão do sono, da concentração, né, do rendimento nos estudos, a saúde mental e o corpo a longo prazo, querendo ou não. E não é aquele discurso moralista que muitos podem pensar. É tipo, mas isso funciona pra mim ou não? E a pergunta também mudou. Antes era por que não beber? E hoje é por que beber? E quando a pergunta muda, o comportamento vai mudar junto. E o outro ponto muito interessante dessa questão do baixo consumo de bebidas envolve a questão da família. Porque se você parar para pensar, a geração dos nossos avós, nossos pais, beber era como fosse um ato de rebeldia contra as regras, né? Era quase o rito de passagem. E muitas vezes bebiam escondidos, e faziam outras coisas, que você sabe muito bem. E era meio como dizer, eu sou adulto, eu faço o que eu quero. Até filmes antigamente mostravam isso, né? Só que acontece que a estrutura familiar de hoje mudou. E esse é um ponto que pode ser uma das justificativas desse baixo consumo de bebidas. Porque tem várias pesquisas que mostram que a geração Z, em muitos casos, tem uma comunicação muito mais aberta com os pais sobre assuntos delicados, incluindo o consumo de bebidas. E não é mais uma relação de comando e obediência, entende? Mas sim de diálogo e confiança. E quando o diálogo é aberto, a necessidade de rebeldia diminui. É meio que uma questão psicológica que envolve isso. O jovem não precisa mais consumir bebidas como uma bandeira de dependência, e a rebeldia de hoje é outra, é meio que ser autêntico, né? Ser diferente e focar em um propósito específico. E, ironicamente, a maior rebeldia de hoje é dizer que eu não preciso mais de uma substância para me divertir ou para ser eu mesmo. E que nem eu falei, antigamente, até em filmes se tratam isso, que os jovens iniciavam o consumo de bebidas por conta de questão familiar, e que os pais não entendem ele, que os pais não ouvem ele, que ele não consegue conversar com os pais, e eles acabam entrando nesse mundo das bebidas, que, como diz aquela frase famosa, a arte copia a vida. Antigamente o modelo de família era estruturado nisso, muitas vezes também, né, os pais consumiam bebidas, meio que incentivavam indiretamente, né, os filhos a iniciarem o consumo, só que hoje acontece ao contrário. Muitas famílias, não totalizando, deixando claro, têm uma comunicação muito mais aberta sobre várias questões, incluindo o consumo de bebidas. Até os pais também conscientizam os filhos, não proíbem de uma maneira total, mas, tipo assim, falam pra ele, ó, você pode consumir, mas consome com moderação, você sabe os prós, os contras, etc. Você tem objetivos, você quer sacrificar seus momentos por outros, entende? Então, até nisso, a questão familiar, querendo ou não, afetou também diretamente a relação dos jovens e a bebida. E também tem uma coisa que grande parte das pessoas da geração Z tem e levam muito a sério, é a questão da saúde. E eu não estou só falando de ir pra academia, que virou a nova balada, entre aspas, assim, né? Que é um ambiente muito mais frequentado do que as baladas, como era antigamente. Só que eu estou falando de otimização de performance, né? De som de qualidade, de saúde mental, de rendimentos em outras áreas. E que nem eu falei pra vocês, com as informações na palma da mão, eles acabam descobrindo que a bebida afeta diretamente tudo isso. Ela destrói a qualidade do sono, aumenta a ansiedade a longo prazo e prejudica a performance cognitiva. Querendo ou não, é só vocês lerem artigos científicos, notícias que mostram essa correlação. E para uma geração, né, vocês sabem muito bem, que está sob uma intensa pressão para ser produtiva, criativa e bem-sucedida, a bebida acaba sendo um obstáculo. E também acontece a influência da mídia e das redes sociais. Querendo ou não, acabam mudando muito essa linha de raciocínio. Antes, vocês pararem para pensar, os modelos de sucesso estavam muito ligados aos excessos. E hoje, se você olhar no seu feed, na maioria das vezes, os influenciadores falam mais sobre rotina, autocuidado, disciplina, foco, saúde, conquistar a sua independência financeira e outras coisas. E isso afeta diretamente as novas referências para as pessoas. Ver pessoas bem-sucedidas, felizes, equilibradas, sem romantizar excessos, muda a percepção coletiva toda. E lógico, isso não quer dizer que a geração seja perfeita ou que todo mundo siga o mesmo caminho, mas mostra que existem mais opções do que o convencional, se é assim que eu posso dizer. E é muito importante eu reforçar algo aqui. Nem todo jovem é igual, nem todo mundo faz as mesmas escolhas. E existem sim jovens que consomem bebidas, e isso não desapareceu, mas os dados mostram uma tendência clara de queda. E tendência não fala sobre indivíduos, sabe? Fala sobre o comportamento coletivo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje.
Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa, deixe aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, com mais prioridade, coloque o seu tema de vídeo junto com o Valeu Demais, que vocês me ajudam muito. E também, se você quer contribuir de alguma forma para esse canal manter na ativa, você pode me ajudar no Apoia-se ou também lendo o QR Code que eu sempre deixo aqui, ou também aqui na descrição tem o Pix que você pode copiar e colar, que vai diretamente na vaquinha que eu estou fazendo. E da forma grátis, você deixa o seu like, comente qualquer coisa para engajar o vídeo e se inscreva no canal. Beleza? No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.